could have. Salve, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre 5 grandes mistérios da espiritualidade que todo mundo quer saber. Quer dizer, não sei se todo mundo, porque essas perguntas são perguntas que foram formuladas aí por internautas, por alunos, enfim, a gente selecionou 5 que são muito top. Eu tenho certeza que deve ser dúvida da maioria das pessoas. Então nós vamos procurar responder e é isso aí, vamos para a primeira. Pegando aqui o celular. O que acontece com os espíritos que se libertaram do karma terrestre? Aí tem outra pergunta junto com essa aí. Vão para a grande fraternidade da luz, ou fraternidade branca, dos mestres ascensos, ou para planetas mais evoluídos? Bom, é boa pergunta, porque às vezes a gente tem falado sobre essa questão de espíritos que eles se libertam do karma terrestre devido ao seu ciclo reencarnatório. São aqueles que venceram de fato o ego inferior, né? Eles se desprenderam dos padrões de ego, eles têm um carinho, têm afinidade com todos aqueles do seu círculo de amizade, de família, que interagiram com ele por todos esses anos, até porque ele tem até, digamos assim, um compromisso com todas essas pessoas para tentar também ajudá-las a trazer para o caminho da luz aquelas que ainda se encontram meio mambembe, né? Meio para lá, meio para cá. Então, é um compromisso que o espírito ele assume por essa questão de afinidade. Não é o fato de eles ter se desligado do karma terrestre e ter matado o ego inferior, né? Que são os egos, são os vícios, né, do ego, é que ele, não, agora eu sou insensível a tudo que aconteceu. Muito pelo contrário, o espírito ele se torna muito grato a todas as pessoas, amigos, inimigos, não importa, tudo no contexto que ajudou ele a progredir, inclusive os amigos do espaço, os amigos espirituais também, protetores, etc., que também ajudaram ele nesse caminho. Então é um sentimento de gratidão muito grande. Pensa bem, quando você tem uma conquista de alguma coisa, você fica grato com as pessoas que te apoiaram, não é verdade? E as pessoas que te empurraram. Até mesmo aquela pessoa que falava assim, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Aquela pessoa, eu acho que foi a que mais te impulsionou. Foi a pessoa que mais te empurrou para frente. E falou assim, não, agora eu vou, porque está falando que eu não vou chegar, então de birra eu vou chegar lá. Então, às vezes, tem esse lance também, pessoal. Essas pessoas assim que são muito negativas, elas, de repente, são uma bomba de entusiasmo que aparece para a gente. Né? Tudo é uma questão de como você observa as coisas. Por isso que eu falo, não vale a pena você ficar com ódio, com raiva, destilando nada contra ninguém. Isso não vale a pena, você tem que transmutar mesmo isso, tá? E entender que tudo é para o teu bem, para você crescer, para você evoluir. Tá? Agora, é bastante interessante, porque aqui na pergunta, deixa eu só relembrando aqui, se esses espíritos vão para a grande fraternidade da luz, a grande fraternidade branca. É o seguinte, a grande fraternidade da luz, ela sim, ela vai captar todos os espíritos que se livraram do karma terrestre, entendeu? Eles vão para lá, sem dúvida nenhuma, vão estar coligados nas comunidades que são comandadas pela grande fraternidade da luz, entendeu? Que a grande fraternidade da luz é a fraternidade que ela vai ter o papel de gerir o planeta Terra, né? Junto com as divindades, os arcanjos, os anjos, as divindades celestiais, né? Divindades iluminadas, né? Engenheiros siderais, enfim, tudo isso faz parte desse contexto, tá certo? Então o espírito ele vai para lá, e lá, é claro, ele vai receber muitas orientações do que ele pode fazer se ele quiser ajudar a humanidade, ajudar as pessoas de todos os tempos que estiveram com ele. Enfim, se cada um cuidar de um núcleo de pessoas, imagina só, vão ser muitas pessoas sendo ajudadas. Então tem espíritos que desempenham essa tarefa. Mas existem outros tipos de tarefa, inclusive tem coisas que desafiam até, vamos dizer assim, a nossa capacidade intelectual de entendimento. Né? Porque o que você escuta falar aí? O espírito ele evoluiu, ele vai para um planeta melhor. E aquele que não evoluiu vem a peneira e vai para um planeta ruim. Não é isso? É isso que os espíritas falam. Pois eu vou dizer uma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Tá certo?
podem migrar espíritos de repente, se o planeta Terra se livrasse de um ciclo, né, e passasse para um novo estágio, mas significaria o quê? Que todo mundo se livrou do karma terrestre? Presta bem atenção. Difícil, né? Então isso aí tem muita bobagem, vocês precisam tomar cuidado com o que vocês falam, né? Principalmente os espíritos falam muita besteira disso aí que não tem nada a ver. Veja bem, o espírito está desenvolvido, ele está livre do karma terrestre. Ele pode, de repente, desempenhar um papel importante num outro planeta, que tem um elo, que tem um link com a Terra, né? Digamos assim, que tem algum tipo de laços espirituais. Então ele pode ir para esse planeta também, ele pode desenvolver um trabalho como um mestre desse planeta, pode reencarnar como um espírito, um avatar daquela humanidade, daquele povo, entendeu? Tudo isto pode acontecer. Tá? Então não existe esse limite, evoluiu, vai para um lugar melhor. Não, pode, de repente ele vai para um lugar pior para poder ajudar. Não é isso que as pessoas fazem. As pessoas que se formam em medicina, que às vezes têm aquele sentimento de querer ajudar os mais pobres, então eles entram nessas organizações e vão atender as classes mais pobres, o pessoal que está passando dificuldades, estão na miséria, esse tipo de coisa. Não existe isso também? Existe, então é a mesma coisa, tá? Então, também o espírito pode ir para um lugar melhor, né, um planeta mais evoluído, ele pode chegar lá. Só que ele vai ser o menos evoluído, porque quem está lá já está por lá, né? Então ele vai começar a ter que aprender toda uma situação nova, né? Então ele vai estar enfrentando as dificuldades dele por lá. Mas tem isso também. Claro que você se livrar do karma terrestre não te habilita a você ser um espírito iluminado para viver em outro planeta mais evoluído. Isso também é outra bobagem, né, que tem que tomar cuidado. Né? Quando eu expliquei, para quem não assistiu o vídeo dos Anunnaki, assista, porque o pessoal chegou a falar assim, então não existe Deus, né? Porque você está falando, não, é o contrário. Existe sim, o que não existe é essa bobagem, né? Essa alegoria mítica de Adão e Eva tal, mas podem muito bem raças extraterrestres terem vindo no nosso passado, mexido aí no nosso DNA e nos tornamos o que somos hoje. E isso faz parte de todo um contexto espiritual. Essas raças elas podem ter vindo com determinadas finalidades, né, que dizem que os Anunnakis vieram extrair ouro, tá certo? Para levar, para purificar o planeta deles. Tudo bem, beleza. E aí nós somos escravos e fomos trabalhar de garimpeiro para eles. Tudo bem. Mas veja bem, depois disso, a humanidade se emancipou e foi embora. E graças a eles, se eles não tivessem feito isso, se não tivessem passado por essa situação, se a gente não tivesse passado por essa, vamos dizer assim, essa situação complicada, difícil, no passado, hoje nós não seríamos o que somos, não é? Então, assim também houveram, naquele tempo, espíritos, né, mais elevados dos extraterrestres que não concordavam com aquele tipo de escravidão, assim como houveram pessoas que não concordavam com a escravidão que houveram aí nas Américas aí. Sabe, teve um monte de gente que não concordava com isso, certo? Então, era aquela briga, né? Não é verdade? Então, pessoal, é sempre assim, sempre tem um espírito iluminado que está querendo brigar. Não, a escravidão é um negócio ruim, vou brigar para tentar acabar com isso, né? Então, veja bem, é assim que a coisa acontece, não é verdade? Vamos a outra pergunta agora. Quem são os mestres ascensos? Eles existem mesmo? Dá para sintonizar de fato nas suas energias? Sim, você tem os 7 grandes mestres ascensos, Mestre Moria, né, São Germain, Mestre Nada, né? E você tem o Serafis Bey, você tem os 7 mestres ascensos principais. Mas esses aí são os grão-mestres que chefiam a grande fraternidade da luz. Existem outros, tá? Outros mestres que também trabalham abaixo deles. E você tem muitos e muitos mestres, tem muitos nomes, né, nessa comunidade da fraternidade branca, da fraternidade da luz.
Então tem muitos e muitos nomes. E os espíritos também, que se livram do karma terrestre, também passam a incorporar, a treinar, a aprender, se tornam um dos mestres também da grande fraternidade da luz, né? Nesse trabalho que tem para ajudar, a humanidade, tá certo? Então, a grande fraternidade branca existe, essa organização espiritual, ela é regida pelos arcanjos celestiais, pelos anjos, que têm ligação direta com o planeta Terra, tá certo? Existem espíritos planetários e existem espíritos ligados somente ao plano terrestre, tá? Então tem que se fazer essa situação para você distinguir uma coisa da outra aí, tá bom? Então vamos lá, a próxima pergunta. Essa pergunta todo mundo faz. Eu sou católico ou sou evangélico, sou espírita, sou muçulmano, sou judeu, sou hindu, né? Sou budista. Para onde que o espírito vai quando ele desencarna, quando ele vai embora? Faz a transição, ele vai para onde? Ele vai para comunidades afins. Lógico, se ele for um espírito de baixa densidade energética, ou seja, ele está nas trevas, então ele vai para as zonas umbralinas, as zonas abissais, né? Zona de Malva, esses lugares pesados, porque ele tem uma crosta que ele precisa limpar antes dele poder ascender para a luz. Essa crosta impede ele de enxergar a luz, né? Impede ele de evoluir, ele precisa limpar essa casca grossa de energia que está envolvendo ele, tá certo? Então, por isso mesmo, ele passa por esse processo de purificação. Já esses espíritos, vamos dizer assim, um cara que não foi ruim, o cara que é boa gente, ele é católico, ele é evangélico, não importa a religião, isso aí são rótulos. Ele vai estar, sim, no primeiro momento, com a comunidade de pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. Só que quando ele chegar na realidade espiritual, o pessoal vai chegar para ele e vai falar, olha, a verdade é o seguinte, a religião não tem aqui, a religião é o poder criador. É isso que o pessoal vai falar lá. Porque tem aqueles mestres, quem comanda esses lugares, né, que já se livraram desse problema de ter o elo, né, com a religião em si. E com o tempo, alguns desses espíritos podem se libertar ou não disso. Alguns podem querer voltar exatamente como católicos. Eles não se libertaram, viveram lá no plano espiritual, né? E depois eles vão entender que eles vão reencarnar. Isso aí não vai ter jeito. Só que quando vem e esquece tudo mesmo, então cai na mesma onda, não é verdade? Então ele tem que reaprender tudo de novo. Claro que qualquer crença que ele tiver que limita o pensamento evolutivo, a emancipação da alma, né, do espírito, atrapalha. Por quê? Porque você está embotado, você tem um limite. Se você fala, não, o espírito vai morrer, vai lá com Deus, ou vai lá para o inferno, ou vai para o purgatório. Vamos supor, né? Religiões adâmicas falam isso aí, não é? Né? Então você vai para o inferno, vai... Cara, e aí? Vai ficar eternamente no inferno, eternamente, vai ficar no purgatório quanto tempo? Por que que não se explica essas coisas, entende? Então isso tem que ter um entendimento, tem que ter uma explicação plausível, né? Não é assim. Tá? E vai para o céu fazer o quê? Ficar lá assim? Nas nuvens lá? Lógico que não, né, pessoal? Lógico que não. A gente vai para lá, a gente vai trabalhar também, tem coisas para fazer, tem atividades que os espíritos fazem. Exatamente isso. Ah, puxa, quer dizer que eu vivi a vida inteira, vou morrer velho, vou ter que ir para lá para trabalhar. Bom, pessoal, quando você vai lá, você se libertou da matéria, acabou o problema, né? Se você está livre, se você não está preso ao plano material, cuidado, céticos, materialistas, né? Se não está preso ao plano material, você se libertou da matéria. Entendeu? Então você sente vontade de querer aprender, sim, de perguntar muito. Na verdade, os espíritos perguntam demais para os seus mentores, etc. Tá bom? Vamos para outra pergunta aqui. Existem espíritos de luz encarnados e espíritos trevosos igualmente encarnados? Sim, de fato existe. O espírito trevoso poderia se regenerar, diz o espírito encarnado, né? E o espírito de luz poderia cair e se tornar um trevoso? Vamos lá, deixa eu explicar aqui. Sim, o espírito trevoso, aqui da Terra, coisas podem acontecer que mexam com ele, que quebra aquela casca grossa dele,
né, que mexe com o coração dele, que mexe com os sentimentos dele, e de repente isso pode ajudá-lo, né, a querer sair desse mundo das trevas. Isso existe, é plenamente possível. Tá? Não é verdade que se o cara não tem eixo, não tem mais cura, não tem jeito, está na criminalidade, não tem... Não, tem sim. Ele pode querer se regenerar. Até eu conheci muitas pessoas que enveredaram por caminhos ruins no passado, se regeneraram, são pessoas boas, pessoas de famílias, pessoas educadas, que não tem problema nenhum, entendeu? Não ficam fazendo nada de errado hoje. Então não tem problema nenhum. Agora, se você é um espírito de luz, significa que você atingiu um determinado estágio. Nesse estágio mental, você passou a ter um entendimento. Então não dá para você retroceder. Né? Não dá para você chegar e falar, olha, agora eu vou ser um trevoso de novo. Porque eu fiquei com raiva e quero matar todo mundo, quero brigar com todo mundo. Não tem como, entende? Agora, o que tem sim, tem aquelas pessoas que não são aí no espírito de luz, estão embotadas, né? Estão com muitos padrões do ego inferior, falando forte na vida dela, e que para ela enveredar de uma vez por todas nas trevas é facinho, é o estalo de dedo, porque ela já está, na verdade. Né? Se ela está estagnada, não está evoluindo, não está crescendo, ela já está com o pé nas trevas. Por quê? Porque essa turma não para de falar na cabeça das pessoas e as pessoas não aprendem que não podem dar guarida para esse tipo de ser. Né? Fica aquela coisa fustigando a mente da pessoa, não consegue perdoar, não consegue esquecer, não consegue isso. Pô, pessoal, chega um momento que esquece, né? Toca a vida, segue a vida. Não é melhor? Né? Vocês não vão se sentir melhor? Certo? Então, vamos lá. Agora a última pergunta, hein? Esses antigos astronautas seriam representação dos anjos ou deuses, por exemplo, os Anunnakis, que têm asas, aquela coisa? Não, que é uma representação pictórica do Anunnaki, né? Que tenha, de repente, não digo que ele teria asas, pode ser que não, pode ser que seria um símbolo só, pode ser uma capa, não sei. Ou ser um equipamento de voo, vai saber. Só que é o seguinte, não, pessoal, não confundam deuses, os antigos astronautas com deuses. Pode ser que em algum momento os antigos eles cultuaram algum astronauta antigo como um deus, mas eles não eram deuses. Essa mistura é que faz mal, essa mistura se torna grotesca, entendeu? Porque o pessoal faz uma confusão danada. Né? Então, aí vira tudo então é ET, não tem mais nada. Lógico que não, por quê? Porque nós já trabalhamos muito com teurgia, com os anjos, e a gente sabe que são seres de luz realmente que existem e não são seres extraterrestres. Não são Anunnakis, não são nada disso. Os deuses também, a gente tem uma conexão muito forte. Eu mesmo, quando tive Covid, eu fui muito ajudado. Eu tive eu contei que eu me encontrei num lugar que era o Jardim das Hespérides, estava tudo iluminado, e eu vi os deuses lá. E não tem nada a ver com Anunnaki, nem com extraterrestre. Então não se confunda uma coisa com a outra. Tá? É muito importante distinguir uma coisa da outra. Existem seres que não tiveram vida física, não são extraterrestres, eles são conectados com o planeta Terra, eles têm uma missão junto à humanidade. Nada a ver com extraterrestres, tá certo? É isso aí, não vamos confundir, porque senão vira bagunça e daqui a pouco a gente vai achar que tudo é ET. Não é não, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das respostas. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago. Assina o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. Quer conhecer a nossa loja virtual? Se você quer, tá lá, www.maisondelamagie.com.br, onde você vai encontrar cursos, vai encontrar joias ritualísticas, aparatos para magia, vai encontrar olhinhos, óleo de unção, óleo de banimento, né? Coisas, óleo do amor, tá lá também na loja, chega lá para você ver, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, tchau!
could have.